Dakota e Vanessa já estavam juntos há 8 anos. Quando o jovem viu sua futura esposa pela primeira vez na vida, ficou imediatamente sem palavras e percebeu que ela seria definitivamente sua. Vanessa tinha cerca de 25 anos de idade. Estava deslumbrante e parecia bastante despreocupada. Ao mesmo tempo, Dakota ficou sabendo que ela estava trabalhando em uma loja de conveniência como balconista. Inicialmente, essa notícia o deixou muito chateado, pois ele achava que a moça não tinha instrução. No entanto, acabou não sendo bem assim. Vanessa aprendeu a ser gerente de vendas, mas trabalhar em sua especialidade não rendia tanto dinheiro quanto trabalhar como vendedora. Bem, você é um menino grande e deveria saber que um gerente de vendas recebe tanto quanto ganha. Essas pessoas geralmente não têm um salário fixo, o que significa que seus salários não são nada estáveis. É por isso que Vanessa foi trabalhar como vendedora. Como ela não tem nenhum relacionamento, muitas vezes faz turnos extras e assim tem o suficiente para viver. Foi exatamente isso que Jay, o melhor amigo de Dakota, disse sobre Vanessa. Depois de conversar com Jay, o jovem foi imediatamente até Vanessa para conhecê-la. A garota imediatamente respondeu positivamente à sua oferta e começou a perguntar sobre ela com interesse. A cada minuto de interação, Dakota ficava cada vez mais surpreso com o quanto Vanessa era diferente de seus amigos. Seus amigos ainda eram jovens, mas seus rostos já estavam tristes com a dureza do mundo. Vanessa, ao contrário, parecia leve e despreocupada. O jovem não conseguia acreditar que a garota não tinha nenhum problema que a incomodasse. A leveza de Vanessa podia ser invejada. Além disso, a garota se distinguia por sua beleza excepcional. Era exatamente aquela verdadeira beleza natural da qual muitas moças já haviam se esquecido. As amigas de Dakota, desde muito jovens, recorriam a várias injeções de beleza. A natureza premiou Vanessa com lábios carnudos naturais, grandes olhos verdes com longos cílios pretos. A única mudança que ela fez em si mesma foi a cor do cabelo. Ela tinha cabelos vermelhos ondulados na cabeça, o que lhe dava uma aparência cada vez mais alegre. Enquanto Vanessa falava sobre si mesma, Dakota não conseguia tirar os olhos dela. Ele notou que ela estava usando maquiagem, mas era tão discreta que, a olho nu, ela não estaria usando maquiagem. O jovem tentou manter a concentração enquanto Vanessa falava sobre seus hobbies. No entanto, seus olhos queriam outra coisa. Eles examinaram cada centímetro do corpo dela. Vanessa não era o tipo de garota que poderia ser chamada de muralha. Ela se distinguia por suas formas apetitosas, os seios macios e exuberantes que pareciam sair de seu decote atraíam constantemente os olhares de todos os homens. Quadris arredondados, a aparência tentadora de sua cintura quando ela andava. Apesar de suas formas exuberantes, Vanessa tinha uma cintura fina que qualquer garota invejaria. Vanessa conhecia todas as suas vantagens e as enfatizava com habilidade. A garota olhou com curiosidade para Dakota enquanto ela lhe contava sobre si mesma. Não importava o quanto o jovem tentasse esconder seu interesse, era seu próprio olhar que o denunciava. Vanessa percebeu que os olhos dele se demoravam periodicamente em várias partes do corpo dela. Ela não estava sendo tímida. Ela gostava desse tipo de atenção. Por isso, de vez em quando, tentava inocentemente tocar seu seio ou sua coxa, como se quisesse desnudar a perna acidentalmente. Todos os truques femininos entraram em ação. Vanessa queria que Dakota fosse dela esta noite. Ela era o tipo de pessoa que, em parte, já estava desiludida com o sexo masculino, pois era impossível construir qualquer tipo de relacionamento duradouro com eles. Portanto, agora ela nunca se opôs a encontros de curto prazo. Ela sempre se guiou pela regra que sua mãe lhe havia dito sobre precisar de um homem para ter saúde. O próprio Dakota
Por outro lado, não se deu conta do que estava acontecendo com ele naquele momento. Ao contrário de Vanessa, ele não se decepcionava com o sexo oposto. Ele sempre foi feliz com relacionamentos de curto prazo, mas agora, olhando para essa garota, ele percebeu que uma noite não seria suficiente, porque Vanessa ficaria com ele. Ele percebeu que ela não era do tipo, e porque ele não queria que ela pertencesse a mais ninguém. Embora ainda não houvesse nada que os unisse, em sua cabeça, ele relembrou os momentos em que ela havia sido tocada por outro homem, e uma raiva despertou dentro dele, queimando seu peito. Naquele momento, Dakota se deu conta de que estava com ciúme. O ciúme não era um sentimento que o havia assombrado durante toda a sua vida. A última vez que ele sentiu ciúme foi quando era adolescente. Naquela época, ele já havia começado a ficar mais relaxado em relação a tudo. Mas agora, ele não conseguia se livrar do sentimento. Quando o jovem começou a notar os olhares dos outros homens sobre Vanessa, ele imediatamente sugeriu que ela fosse para um lugar mais calmo. A essa altura, ele se sentia o maior dos adolescentes, pois não sabia que tipo de resposta a garota daria. Para sua surpresa, Vanessa quase imediatamente deu uma resposta positiva e eles foram imediatamente para um parque próximo. Apesar do fato de que já era tarde da noite, Vanessa não estava nem um pouco preocupada em sair da festa com um homem estranho. Dakota estava começando a ficar com raiva de si mesmo porque percebeu que todas as suas emoções estavam visíveis em seu rosto. Mais do que tudo, ele não queria parecer um homem inseguro na frente da garota. Não importava o quanto ele tentasse melhorar, ele estava falhando. Ela percebeu a empolgação no rosto do jovem, então, no momento mais oportuno, quando ele não estava esperando, ela se aproximou e o beijou. Dakota retribuiu imediatamente, pois havia sonhado com isso desde o primeiro segundo. Depois de passar algum tempo no parque, os jovens foram para a casa dele. Era exatamente a noite em que Dakota havia sonhado com todas aquelas horas que passara ao lado de Vanessa. Parecia-lhe que, em todos os anos de sua vida, ele nunca havia se sentido tão bem quanto com ela. Vanessa também notou que as coisas aconteceram de forma diferente dessa vez. Era como se eles já se conhecessem há muito tempo e soubessem do que seu parceiro gostava. Ela não conseguia acreditar que tudo tinha sido tão perfeito. No meio da noite, a garota começou a se dirigir para a casa. Dakota agarrou sua mão e a puxou para si. "Me deixe ir, por favor", disse Vanessa em uma voz calma e lânguida. "Tenho de ir trabalhar amanhã. Já está ficando tarde. Sei que não vou dormir muito, mas preciso descansar depois de uma noite como essa." "Vanessa, não sei o que você fez comigo. Esta é a primeira vez que me sinto assim em toda a minha vida. Não quero que você vá embora." "Fique comigo", Dakota disse. Ele não podia acreditar no que estava saindo de sua boca naquele momento. Ele só usava essas palavras quando precisava seduzir alguma garota. Mas não havia mais ninguém. E essas palavras estavam saindo de sua boca. "Mas eu tenho que estar no trabalho às 8. Não se preocupe, eu levo você. Por favor, fique." Vanessa, sem responder nada, pressionou suas formas exuberantes contra o corpo atlético de Dakota. Um arrepio percorreu o corpo do jovem. Ele queria continuar essa noite, mas percebeu que a garota precisava descansar. Eles só tinham algumas horas de sono restantes. Ele colocou o braço em volta de sua companheira e ambos adormeceram. Quando o despertador tocou, Dakota acordou imediatamente e o desligou. Vanessa nem sequer ouviu seu toque e continuou a dormir. O jovem decidiu aproveitar o momento e preparar o café da manhã para ela. Como ele era solteiro, tinha boas habilidades culinárias. Ele ainda não sabia se a moça tomava o café da manhã, então decidiu ferver o café e fazer sanduíches. Quando tudo estava pronto, o jovem colocou o café da manhã em uma bandeja
e foi para a cama onde Vanessa continuava a dormir. Ele não sabia como acordá-la, então decidiu fazê-lo com a ajuda de beijos. A garota respondeu imediatamente a eles. Ela abriu os olhos e ficou surpresa com o aroma do apartamento. Será que eu dormi demais? Não se preocupe, são apenas 7 horas. Não são mais de 10 minutos de carro até sua loja, então você tem 50 minutos para o café da manhã e para fazer as malas. Vanessa levantou a sobrancelha direita e olhou para o jovem. Ela continuava procurando uma armadilha nele. A maioria dos homens estava acostumada a tirar vantagem dela e nunca parava quando ela estava prestes a ir embora. Dakota não era diferente deles por fora. Ela havia percebido desde o início que ele era único, mas algo nele havia mudado no decorrer da noite. Esse pensamento a mantinha em suspense. Então, ela decidiu parar de pensar nisso e aproveitar o que estava acontecendo. Depois do café da manhã, Vanessa foi direto para o banheiro para se preparar para o trabalho. Dessa vez, ela já estava usando um pouco mais de maquiagem do que na noite anterior. Dakota notou em sua cabeça que, apesar disso, ela continuava tão bonita quanto antes. Ele continuou olhando para ela como um tolo juvenil. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Eles se dirigiram ao carro. Dakota imediatamente levou sua companheira para o trabalho. Quando Vanessa saiu do carro, acenou em despedida e lhe mandou um beijo no ar. Dakota respondeu da mesma forma. O jovem notou a placa com o horário de funcionamento da loja. Ele ficou muito surpreso com o fato de sua companheira ter de trabalhar 14 horas. Ele não entendia de onde a garota tirava forças para ir a festas à noite. O jovem não foi imediatamente para seu trabalho, dirigiu até a esquina, parou e fumou. Idiota! O que está acontecendo com você? Como essa garota é melhor do que as outras? Por que exatamente ao vê-la, seu coração bate como louco? Dizem que isso acontece quando você se apaixona. Não pode ser porque ela não se encaixa em seus gostos. Dakota falou consigo mesmo, afastando todos os seus pensamentos e continuando a viver sua vida normal. Havia alguma verdade em suas palavras. Vanessa não era nada parecida com as garotas que ele normalmente conhecia. Normalmente, suas escolhidas tinham aparência de modelo. Garotas bonitas que geralmente estavam tentando encontrar algum cara rico. Mesmo que Dakota não se encaixasse nesse perfil, elas sempre prestavam atenção nele e não se importavam em passar 1 ou 2 noites com ele. E Vanessa parecia comum em comparação com aquelas garotas. Sim, comum. Ela não era diferente da maioria das pessoas. No entanto, algo atraía o jovem com uma força tal que ele não conseguia mais controlar. O jovem percebeu isso em sua cabeça. E não importava o quanto ele tentasse lutar contra seus sentimentos, eles sempre se mostravam muito mais fortes do que sua mente. O jovem passou o dia inteiro de trabalho ansioso. Ele imaginava em sua cabeça que hoje iria encontrar sua amada no trabalho. Era como se suas asas estivessem se abrindo, permitindo que ele voasse. No entanto, assim que imaginou que não encontraria mais Vanessa e continuaria com sua vida normal, a ansiedade imediatamente se instalou dentro dele. Todos os pensamentos mais desagradáveis surgiram em sua cabeça. Ele não era o tipo de homem que normalmente esperava 3 ou 4 dias antes de convidar uma garota para sair. Se ele quisesse, faria isso imediatamente. Entretanto, agora ele percebia que convidar Vanessa para sair levaria a um relacionamento mais sério do que ele gostaria. Ele já havia percebido que depois do encontro desta noite não poderia deixar a garota ir embora livremente. Hoje foi uma revelação para ele de que era possessivo. Ele tinha certeza de que, se alguém tocasse em Vanessa na sua frente, ele imediatamente a faria em pedacinhos. Esse corpo foi feito para ele.
Somente ele tinha o direito de tocá-lo, acariciá-lo e beijá-lo. O dia de trabalho de Dakota terminava às 6. Por alguma força desconhecida, ele foi imediatamente atraído para a loja a fim de comprar mantimentos para preparar um delicioso jantar romântico. Dakota não podia mais fazer nada contra seu desejo, então decidiu simplesmente ceder a ele. A loja onde Vanessa trabalhava estava fechando às 10 horas da noite. O jovem decidiu que iria até lá, nesse horário, para encontrá-la. No caminho, ele parou em uma floricultura para escolher o buquê mais bonito. Dakota chegou à loja exatamente no horário de fechamento. Vanessa ficou surpresa quando saiu depois do trabalho e viu o carro de Dakota estacionado no pátio. Vanessa não sabia o que fazer ou como reagir a uma brincadeira dessas. Ela não estava acostumada a ter alguém que a buscasse e a levasse do trabalho. "Vanessa!" gritou o jovem, acenando com a mão para a garota. "Dakota, o que está fazendo aqui? Nós tínhamos um encontro marcado? Acho que bebi um pouco demais ontem à noite e não consigo me lembrar de nada." Vanessa disse com uma voz incerta enquanto caminhava para o carro. "Dakota." Depois dessas palavras, o jovem se sentiu desconfortável, pois não havia considerado a possibilidade de que a garota não ficasse feliz em vê-lo. Não havia para onde ir, então ele se sentiu desconfortável. Não havia para onde ir, então ele continuou a conversa. "Não, nós não tínhamos um acordo. Eu não diria que você bebeu demais ontem à noite. Você e eu saímos da festa cedo e não tivemos tempo de ficar bêbados. Eu só queria conhecê-lo." "Você se importa?" disse o jovem, tentando deixar sua voz o mais séria possível e estendendo o buquê. Mas um arrepio quase imperceptível revelou sua empolgação. "Oh, que flores lindas! Você mesmo as escolheu ou o florista o ajudou?" "Para ser sincero, sua aparência me pegou de surpresa. Acho que você sabe que, depois de um turno de 14 horas, mal consigo me manter em pé. Sinceramente, não tenho energia para um encontro. Bem, deixe-me ver se entendi. O florista me ajudou a escolher as flores. Entretanto, ele escolheu esse buquê com base na descrição que fiz de você. Para ser sincero, acho que ele acertou em cheio. E sobre a data? Você acha mesmo que eu vou ser um demônio e arrastá-lo para parques e praças? Embora você e eu não nos conheçamos muito bem, temos uma pequena tradição de passar as noites no meu apartamento. Por isso, estou convidando você para ir até lá. Você gostaria disso? É uma espécie de surpresa. Vou aceitar sua oferta, mas só se você prometer que não vai me obrigar a fazer o jantar e lavar a louça. Porque meu plano para esta noite era fazer macarrão instantâneo e ir para a cama." Jurando que faria o jantar, Dakota percebeu o olhar interessado da garota. "Bem, eu sou o candidato perfeito para um noivo. Sou gentil, econômico e acostumado a receber carinho." Depois disso, os jovens caíram na gargalhada. Dakota ficou satisfeito consigo mesmo, pois conseguiu diluir a situação com um pouco de humor, apesar de tudo. Quando os rapazes entraram no apartamento de Dakota, Vanessa ficou agradavelmente surpresa com a arrumação. Ela não tinha tido tempo de ver como as coisas estavam no apartamento à noite, mas agora se sentia envergonhada, porque lhe parecia que seu apartamento estava uma bagunça em comparação com a sala dos homens. O apartamento tinha um cheiro agradável. A garota percebeu que o jovem já havia preparado o jantar, embora ele tivesse dito originalmente que estava assumindo todas as responsabilidades. Dakota estendeu a mão para Vanessa e a acompanhou até o sofá. A moça sentou-se modestamente. No entanto, ele veio até ela, pegou suas pernas com as mãos e deitou-se no sofá sob suas costas, colocando um travesseiro e a cobriu com um xadrez macio e quente por cima. "Não estou entendendo. Estamos em um encontro
Ou você me trouxe para sua casa para dormir? Perguntou Vanessa com um sorriso irônico. Você percebe que nessa posição, especialmente depois do jantar, não poderei ser uma grande conversadora por muito tempo. Tenho certeza de que você vai me ouvir roncar em 1 minuto e meio. Como somos adultos, você deve saber que eu também ronco. Sou tão humano quanto você. Só quero que você se divirta em minha casa, que se sinta da mesma forma que você se sente na sua. E sobre o ronco. O que a faz pensar que eu não ronco? Dakota perguntou, com um sorriso. Pela expressão de seu rosto, dava para perceber que ele estava se sentindo desconfortável. Eu sei, é claro, que tomamos alguns drinks ontem à noite. Saímos e tivemos uma noite agradável, e depois adormecemos. Mas eu tenho tido um sono bastante sensível. E se você acordou hoje e sentiu suas laterais doerem, isso significa que eu estava batendo em você nos momentos em que você começou a roncar. É claro que me sinto mal agora, mas, como você disse, somos todos humanos. Uma conversa tão relaxante ajudou os jovens a se sentirem mais confiantes. Embora Dakota quisesse que Vanessa se sentisse em casa, a garota não estava conseguindo fazer isso. Ela se pegou pensando que os móveis de seu apartamento eram muito mais pobres do que isso. A garota pouco se importava com o que a cercava. O fato de ter um teto sobre sua cabeça permitia que ela relaxasse e vivesse à vontade. Ela ganhava dinheiro para ter novas emoções. Em sua opinião, se todo o seu salário fosse investido na reforma da casa, ela poderia viver a vida inteira em um belo apartamento, mas sem lembranças e impressões vívidas. Alguns minutos depois, Dakota trouxe uma bandeja para a mesa, na qual havia 2 pratos com macarrão carbonara. Havia também uma salada de legumes frescos com temperos e azeite de oliva, e em um bule de vidro havia chá de espinheiro-mar amarelo brilhante. E você quer mesmo que eu acredite que você mesma cozinhou tudo isso? Gesticulando vigorosamente, Vanessa perguntou, elevando um pouco o tom de voz. Dakota, nem toda mulher pode cozinhar isso. Não tenho vergonha, mas nunca fiz macarrão à carbonara em minha vida. E agora, você está fazendo parecer que é seu prato diário. Você é tão engraçada quando está indignada. Mas veja, eu não menti para você. Na verdade, cozinhei tudo sozinha. Gosto de cozinhar desde que era criança. Não vou dizer que sou algum tipo de chefe e que posso fazer pratos complicados, mas o macarrão carbonara é um prato bastante simples, que é realmente adequado para as refeições diárias. Não leva mais tempo para preparar do que levaria para fazer uma massa comum. Dakota percebeu que tinha conseguido impressionar a garota. Ela olhou para ele com os olhos arregalados de surpresa. E se quiser, posso ensiná-la a fazer também. Gosto desse prato porque é bem simples e barato de fazer. É caro porque usa creme de leite duplo. É claro que esse prato ficará muito mais saboroso com ele, mas você pode substituí-lo por leite comum. Tenho certeza de que você terá sucesso na primeira vez, porque terá uma ótima professora como eu. Depois disso, Dakota convidou Vanessa para se sentar à mesa. Ele gostava de observar Vanessa, que comia com gosto toda a comida que ele preparava. No começo, ele queria fazer uma piadinha sobre isso, mas decidiu que a garota poderia se tornar retraída e complexa por causa disso. Essa foi a primeira garota em sua vida para quem ele preparou um jantar especial. Anteriormente, é claro, ele também o fazia, mas todos os seus esforços tinham como objetivo apenas levar a beldade para sua cama. E essa beldade, que estava comendo seu macarrão carbonara agora mesmo à sua frente, ele queria ir para a cama para dormir docemente com ela, abraçando suas coxas macias. Durante o jantar, Dakota e Vanessa conversaram muito sobre trabalho. Ambas estavam curiosas sobre o que estavam fazendo. A garota não ficou surpresa quando soube que o jovem trabalhava como programador. Por alguma razão, ela pensou sobre isso,
mas nunca perguntou. No entanto, Dakota ficou muito surpreso quando descobriu que a moça trabalhava em um horário tão terrível 6 dias por semana. Em sua opinião, não era o tipo de trabalho que uma garota, especialmente uma com um relacionamento ou família, poderia fazer. É claro que Vanessa não se encaixava em nenhuma dessas categorias. No entanto, o jovem já estava sonhando com um relacionamento forte e sério entre eles. Depois de um jantar denso, Dakota convidou Vanessa para assistir a um filme, o que ela aceitou de bom grado. Ele ficou muito surpreso quando descobriu que, depois de 15 minutos assistindo ao filme, a garota já estava fungando em seu ombro. Ele não a incomodou, apenas a cobriu com um cobertor quente e se acomodou ao lado dela para dormir. De manhã, ele a alimentou com o café da manhã e a levou para o trabalho. Todos os dias, o jovem pegava Vanessa no trabalho e a levava para sua casa. Seus encontros aconteciam em um ambiente familiar tranquilo. Os dois pareciam se conhecer há 1000 anos. Depois de um tempo, Vanessa se esqueceu da última vez em que esteve em casa. Por um lado, esse pensamento a deixou triste, pois ela adorava sua casa. Por outro lado, estava feliz por Dakota estar agora entretendo suas noites solitárias e monótonas. Ela não entendia o que o jovem achava dela. A garota não se considerava uma beldade ou uma interlocutora super interessante. No início, ela pensou que ele tinha algum interesse pessoal. No entanto, a cada dia que passava, ela se convencia de que o homem estava genuinamente interessado nela. Ao mesmo tempo, Dakota também estava preocupada com o fato de ele ter se envolvido em um relacionamento sério. Ele tinha certeza de que o encontro deles não terminaria tão cedo e se estenderia por toda a vida. Por mais que sua mente protestasse, seu coração era muito mais forte. Mas ele não estava disposto a entregar Vanessa a ninguém. Era por essa razão que ele nunca a levava para as reuniões de seus amigos. Ele não tinha certeza sobre nenhum dos caras de quem não era amigo, por isso se preocupava com a possibilidade de alguém colocar os olhos nela. Depois de um tempo, ela já não se importava com as festas em casa. Sentia-se como se tivesse encontrado uma alma gêmea com quem poderia conversar sobre qualquer coisa no mundo. Ela adorava a maneira como Dakota cuidava dela. Inicialmente, ela havia presumido que todas as ações dele tinham o objetivo de levá-la para a cama. No entanto, ela não precisava disso e passava todas as noites com ele de bom grado. 1 ano depois, os jovens não entendiam como haviam chegado ao fato de terem se inscrito no cartório. Vanessa, é claro, ficou muito surpresa quando Dakota lhe fez a proposta. No entanto, por dentro, ela percebeu que tudo estava caminhando para isso, porque quando uma pessoa aparece na vida, a quem você está pronto para dar cada minuto livre de sua vida, você não deve jogá-lo fora. Se não fizer nenhuma tentativa, o destino pode se zangar com você e você nunca mais encontrará seu amor. Vanessa achou que encontraria sua alma gêmea em alguma festa passageira? Não. Ela estava feliz pelo destino ter lhe dado essa chance? Naturalmente. Que garota não sonha em encontrar sua alma gêmea no momento mais inoportuno? Para ela, aquele período da vida foi realmente inoportuno, pois ela não pensava em encontrar sua metade. Naquela época, um de seus antigos pretendentes já havia partido seu coração há muito tempo, e ela decidiu que viveria sua vida até ficar satisfeita. Entretanto, a vida decidiu o contrário. O prazer de Vanessa era justamente esses encontros com Dakota. O jovem nunca a reprovou por ter se entregado a ele na primeira noite em que se conheceram. Como ele poderia censurá-la por isso, se era isso que ele queria? Vanessa era boa na cama com ele e não podia ser comparada a qualquer modelo que já tivesse estado sob o mesmo cobertor com ele. É claro que, como para qualquer homem, esse era um aspecto importante de um relacionamento. No entanto,
A garota também se destacava por sua inteligência e esperteza. Vanessa imediatamente avisou Dakota que ela não era uma boa anfitriã. O jovem a aceitou como ela era e prometeu ajudá-la. A vida familiar de Dakota e Vanessa transcorreu de forma bastante calma e previsível. Ambas não gostavam de surpresas. Por isso, ficaram contentes por terem conseguido parceiros que não gostam de tais coisas. Após o casamento, o jovem começou a levar a namorada cada vez mais frequentemente para festas com os amigos. Antes disso, ele conversava separadamente com cada amigo sobre o fato de que, se percebesse os olhares persistentes de um deles, imediatamente se lançaria sobre eles com os punhos. A princípio, os amigos interpretaram essas declarações como uma piada, mas com o tempo perceberam que o jovem estava falando sério. É por isso que cada um deles tentou não se demorar e não falar com Vanessa por um longo tempo. Apesar do fato de a garota não saber da conversa de Dakota com suas amigas, ela ainda adivinhava. Havia garotas ao seu lado o tempo todo. Com elas, ela encontrava fácil e rapidamente um ponto em comum. No entanto, era muito mais agradável e interessante para ela se comunicar com os rapazes. Não porque ela gostasse de flertar, mas apenas porque seus interesses não coincidiam com os interesses da maioria das garotas ao seu redor. E é verdade, em todo o mundo não é comum encontrar uma mulher que goste de futebol ou de consertar carros. Vanessa adora falar sobre política. Nessas coisas, ela poderia ser apoiada por não todos os homens, mas ainda assim um homem. Ela percebeu que Dakota tinha muito ciúme dela, mesmo que ele tentasse não demonstrar isso. Ela estava pronta para fazer qualquer coisa para que seu amante tivesse confiança nela. Foi especialmente difícil para um jovem conseguir se conformar com a presença de amigos homens em sua namorada. Mesmo no início da jornada do relacionamento deles, ele ficou sabendo disso e começou a dizer que não era conveniente que as mulheres tivessem amigos homens. Ele continuava dizendo que não existia amizade entre sexos opostos. No entanto, Vanessa se recusou a ouvi-lo e o confrontou com o fato. Dakota ficou muito surpreso ao ouvir um ultimato de sua amante. A garota disse que ou Dakota a aceitava com seus próprios amigos, ou eles se separariam. Ela estava pronta para mudar completamente seu estilo de vida, exceto pelo fato de ser necessário abrir mão de seus amigos. Por mais uma semana, Dakota ficou muito nervoso e tentou fazê-la mudar de ideia. No entanto, quando percebeu que todas as suas tentativas foram em vão, ele concordou em encontrar os amigos de Vanessa em um pub. A final da Liga dos Campeões aconteceria na data marcada. Essa foi a única notícia que realmente agradou Dakota. Para sua surpresa, os amigos de Vanessa se mostraram jovens simpáticos. Era óbvio que eles não estavam interessados na garota como um objeto para um relacionamento romântico. No entanto, a cada movimento desajeitado, Dakota tentava interpretar como um flerte. Quando ele começou a perceber que estava agindo como um louco, parou de prestar atenção a essas ninharias. Depois de um mês, o jovem já havia se acostumado com os amigos de Vanessa. A amiga dela era, talvez, a única pessoa do sexo oposto que tinha permissão para se comunicar livremente com sua amada. Às vezes, parecia estranho que ele confiasse nos amigos da garota, mas não nos seus próprios. Aparentemente, isso se devia ao fato de que ele os conhecia bem e percebia que cada um deles era um mulherengo comum. E depois do casamento, os jovens ficaram morando no apartamento de Dakota. O jovem, conforme prometido, continuou a ajudar Vanessa na casa. O fato é que, devido à complicada agenda de trabalho, a moça realmente não tinha tempo para fazer a maioria das tarefas domésticas. Portanto, Dakota, com prazer, após o trabalho, preparava o jantar para eles, lavava a louça
e realizava outras pequenas tarefas domésticas. Várias vezes por semana, o jovem tentava conversar com a esposa sobre a possibilidade de ela deixar o emprego. Ele ganhava um salário decente o suficiente para que sua esposa fosse dona de casa. Entretanto, Vanessa sempre resistia e dizia que ficar em casa sem fazer nada não era para ela. Ela percebeu que o marido ficaria feliz em transferir a quantia de dinheiro que ela precisava para o cartão a qualquer momento. Entretanto, ela queria ser independente. A garota ajudava seus pais financeiramente o máximo que podia e também economizava para comprar presentes caros para o marido. Ela não conseguia imaginar que ficaria sentada em casa e tiraria dinheiro do marido para comprar um presente para ele. Isso pode ser normal para alguns, mas não para ela. Quando o jovem percebeu que não estava conseguindo persuadir Vanessa a se tornar uma dona de casa, ele começou a convencê-la do contrário. Vanessa, eu entendo que você não quer ficar em casa. Não sei o que o seu desejo de trabalhar tem a ver com isso, mas então, talvez pudéssemos pensar em que tipo de trabalho você poderia encontrar para substituir esse? Perguntou Dakota. Querida, você não pensou no fato de que eu não quero mudar de emprego de jeito nenhum? Estou trabalhando nesta loja há anos. Meu corpo está acostumado a esse horário. Pensei que você também estivesse acostumado com as horas que eu trabalho. É claro que estou acostumado, mas realmente sinto pena de você como ser humano. Trabalhar 14 horas por dia não é um trabalho para meninas. Ainda é um mistério para mim, porque seus chefes não dividiram o trabalho em turnos. Isso simplesmente não é humano. Você percebe que, se dividir a jornada de trabalho em vários turnos, o salário dos vendedores será menor. Ninguém quer trabalhar por menos. Pelo tipo de salário que estou recebendo agora, os vendedores estão dispostos a ficar de pé 14 horas por dia. Querida, mas tenho certeza de que podemos encontrar um emprego para você com o mesmo salário. Mas você estará muito menos cansada. Há muito tempo, venho notando que você tem muita energia, mas há momentos em que você chega em casa, do trabalho, completamente vazio. Nessas ocasiões, percebo que é difícil para você respirar, sentar-se, ficar em pé, e seu único desejo é deitar-se. Não gostaria de vê-lo exausto. Dakota, estou lhe pedindo para se acalmar. Estou acostumada com este trabalho e não pretendo trocá-lo por nenhum outro. E percebi que recebi uma educação inútil em uma idade jovem. Não vou ser gerente de vendas porque é um trabalho bastante instável. Estou entrincheirado em vendas há anos e não sei fazer outra coisa. Daqui a alguns anos, estarei com 30 anos. E quem gostaria de treinar novamente uma tia adulta? Por favor, se você me ama, vamos encerrar essa conversa de uma vez por todas. O jovem não tinha nada a fazer a não ser concordar com sua esposa. Ele percebeu que o desenvolvimento da conversa levaria a uma briga entre eles. Não se pode dizer que durante todo esse período eles nunca brigaram. Entretanto, esses momentos eram sempre muito dolorosos para o jovem. Ele tentava fazer as pazes com sua amada o mais rápido possível, mesmo nos momentos em que ela estava errada. Vanessa apreciava muito essa qualidade em seu escolhido. Ela também, às vezes, tentava dar os primeiros passos para a reconciliação. Entretanto, quando Dakota fazia tentativas de reconciliação, ela sempre as aceitava e nunca o repreendia por ter errado em algum ponto. Ambos os cônjuges tentavam esquecer o incidente o mais rápido possível, para que nada pudesse atrapalhar o futuro deles. Durante 2 anos, os jovens consideraram seu casamento perfeito. Normalmente, em casais casados, após receberem o carimbo de casamento no passaporte, o romance desaparecia. Entretanto, Dakota e Vanessa tentaram não deixar que isso acontecesse. Eles constantemente se presenteavam com pequenas coisas agradáveis e organizavam jantares românticos. Periodicamente, Dakota convidava sua esposa
para um encontro. Por um tempo, isso ajudou a refrescar o relacionamento familiar. Vanessa estava feliz por não ter cometido um erro na escolha do cônjuge. Ela realmente achava que Dakota era um jovem muito responsável. Ele também estava feliz com tudo em seu relacionamento familiar. Entretanto, a cada dia, ele se arrependia mais e mais de não ter conseguido convencer Vanessa a mudar de emprego. Suas noites de paixão aconteciam com muito menos frequência. A garota quase todos os dias chegava do trabalho sem energia e, em algum momento, Dakota percebeu que gostaria muito de ter filhos. No entanto, ele percebeu que, com o horário de trabalho de Vanessa, não seria possível criar uma família ideal. A garota também começou a notar que a cada dia ficava mais cansada no trabalho. Isso estava ficando enjoativo. Por mais que ela tentasse fazer tentativas alegres de mostrar ao cônjuge que estava de bom humor, não tinha muito sucesso. Quando o casal era convidado por amigos para passar noites divertidas juntos no fim de semana, Vanessa sempre concordava, mesmo sabendo que não tinha energia para isso. Ela não estava disposta a admitir seu erro e, por isso, ia às festas à força. Esse cansaço contribuiu para o declínio da imunidade, o que fez com que Vanessa logo entrasse em licença médica com pneumonia. Um dia, quando ela estava em casa e seu esposo no trabalho, bateram à porta de seu apartamento. Vanessa não estava esperando ninguém, por isso ficou um pouco assustada. Quando olhou pelo buraco da porta, viu uma jovem simpática. "Olá, quem você quer?" perguntou Vanessa com uma voz rouca. "Oh, olá! Acho que este é um momento ruim. Espero sinceramente não estar atrapalhando seu descanso. Eu só queria conhecê-lo. Sou seu novo vizinho, estou na cidade há 15 dias e comprei um apartamento. Para ser sincero, não saio dele o tempo todo. Talvez seja bobagem e, na minha idade, não estou mais procurando amigos. Mas ainda espero que eu possa fazer amizade com alguém, pelo menos na entrada. Meu nome é Samantha. Prazer em conhecê-la, Samantha. Eu sou Vanessa. Se você não tem medo de infecções, pode entrar no apartamento e bater um papo, mas só se você se sentir confortável." Samantha percebeu que ela estava envergonhada por ter sido convidada para uma visita. "Está tudo bem. Já estou me sentindo muito melhor. É claro que nos primeiros dias achei que estava indo para Deus. Mas hoje sinto que ainda estou viva", disse Vanessa com um sorriso. As meninas entraram no apartamento. Vanessa foi para a cozinha preparar chá e guloseimas para sua nova conhecida. As meninas não perceberam que estavam conversando há horas. Samantha, para surpresa de Vanessa, acabou se revelando uma pessoa muito interessante para conversar. Ela era apenas alguns anos mais nova do que ela, mas era óbvio que era intelectualmente desenvolvida. Em um determinado momento, Vanessa ouviu a chave girar na porta da frente. Ela olhou automaticamente para o relógio de parede e viu que eram 7:30 da noite. Era exatamente esse o horário em que Dakota estava voltando do trabalho. "Oh, Samantha, estamos conversando há tanto tempo que não percebi que o tempo passou voando." "Deixe-me apresentá-la ao meu marido." "Bem, talvez eu deva ir para casa. Ele provavelmente quer descansar, certo?" Com um sorriso constrangedor, a moça perguntou: "E daí que ele vai tomar banho e ir para a cama agora mesmo? Acho que ele ficará feliz por ter feito isso." "Não se preocupe." Vanessa foi até o corredor para cumprimentar seu esposo. Abraçando-o com força e beijando-o no rosto, ela sussurrou em seu ouvido que um vizinho havia passado para encontrá-los. Dakota ficou surpreso naquele momento, pois nenhum vizinho novo havia aparecido antes. No entanto, em algum lugar no fundo de sua mente, ele estava curioso sobre o vizinho. Então, ele foi até a sala de estar com grande entusiasmo. Ele viu uma garota frágil,
com grandes olhos azuis, sentada no sofá. Seus longos cabelos caíam em cachos sobre o peito e, apesar do fato de estar vestida com roupas caseiras, ela sabia muito sobre moda. Esse era o tipo de garota que Dakota sempre escolhera antes de conhecer Vanessa. Para não parecer muito descarado, ele foi até ela, estendendo a mão para se apresentar. Durante todo o tempo que se seguiu, o jovem a observou com interesse e notou que ela também gostava de aprimorar sua beleza. Ele já conseguia distinguir a naturalidade das injeções, dos filtros e do botox a olho nu. No entanto, esses procedimentos não estragaram Samantha de forma alguma. Sua aparência era atraente. Samantha foi para sua casa 1 hora depois que Dakota chegou do trabalho. Ele ficou surpreso com o entusiasmo de Vanessa pela garota. Era óbvio que ela estava genuinamente feliz por ter alguém com quem conversar de coração para coração. Dakota tentou alertar a esposa para que não confiasse tão rapidamente em estranhos. No entanto, ela teimosamente não acreditava nisso. Ela disse que podia determinar com calma se uma pessoa era boa ou ruim. Antes do jantar, o casal assistiu a um filme e foi para o quarto. Dakota começou a beijar os ombros de sua amada. No entanto, ela continuava dizendo que ainda não estava pronta e que ainda sentia fraqueza em seu corpo. Recentemente, o jovem começou a receber recusas cada vez mais frequentes da parte dela. Ele entendeu que isso não era normal e tentou posicioná-la para um passatempo romântico. No entanto, nada podia influenciar Vanessa, e Dakota não tinha nada a fazer a não ser esperar. Apesar de todas as circunstâncias, Dakota decidiu aguardar o momento em que sua esposa estivesse a fim de passar uma noite de amor com ele. Em algum lugar, no fundo de sua mente, ele esperava que isso acontecesse logo. Entretanto, ele estava errado. A cada dia que passava desde o fim da licença médica, Vanessa estava ficando cada vez mais cansada no trabalho. Em seu único dia de folga, ela fazia tarefas domésticas que também a deixavam cansada. Samantha, sua vizinha, passava para visitá-la quase todos os dias. Dakota começou a notar que a garota vinha principalmente nos horários em que Vanessa ainda estava no trabalho. Às vezes ela falava que estava entediada e decidia passar por aqui para conversar, e às vezes encontrava desculpas inocentes, como pedir uma cebola ou alguns ovos emprestados. O jovem começou a notar que a garota estava ficando cada vez mais bonita. Parecia que ela estava se arrumando de propósito para visitá-lo. Isso continuou por 15 dias. Em um dos dias, Samantha veio visitá-lo novamente, mas começou a flertar abertamente com Dakota. O jovem se sentiu deslocado, então decidiu conversar com ela sobre isso. Samantha, por favor, perdoe-me por minha pergunta imodesta, mas eu realmente tenho que fazê-la. É impressão minha ou você está flertando comigo? Dakota perguntou com uma voz tímida. Não, não é sua imaginação, respondeu a convidada, girando uma mecha de cabelo no dedo. Então você não acha que isso é ridículo? Você sabe que eu tenho uma esposa. Por que está fazendo tudo isso? E Vanessa não precisa saber que eu venho aqui quando ela não está. Ou você é tão estúpido que decidiu contar a ela? Sua esposa me disse no domingo que vocês não têm intimidade há muito tempo, e pessoalmente acho que um homem como você deveria ter noites de amor regularmente. Dakota ficou atônita com essa declaração. Ele podia esperar qualquer coisa de seu vizinho, mas não uma conversa tão franca. Como se comportar nessa situação, ele não sabia. Ele deveria ter expulsado Samantha de sua casa. No entanto, seu corpo protestou. Ele notou que todos os seus músculos estavam tensos. Ele fechou as mãos em punho para controlar seus impulsos. Por que você está tão tenso? Somos pessoas jovens e progressistas. Eu quero o que você quer. Samantha perguntou. Por que nós dois não damos prazer um ao outro? No que me diz respeito, você e eu temos mais 1 hora e meia.
Não acho que seja suficiente para a primeira vez, mas acho que podemos esperar até a próxima vez que nos encontrarmos. Esse tipo de honestidade enlouquecia Dakota. Sim, ele já havia conhecido garotas assim em sua juventude. Mas essas conversas geralmente aconteciam quando ele estava livre. Naquela época, as moças tinham medo de ser atacadas por um rival. Elas nunca haviam sido tão descaradas. Ele não poderia imaginar que tal incidente aconteceria com ele enquanto estivesse casado. Samantha, acho que você está com pressa para ir para casa. Sinto muito, mas não tenho tempo para entretê-la agora. Tenho que preparar o jantar para minha esposa. Kitty, você está apenas imaginando coisas. Você sabe muito bem que não tenho pressa. Fui direto com você e lhe disse o que preciso. Você só está tentando se enganar para desistir de um momento tão maravilhoso. Samantha, por favor, saia. Eu realmente tenho coisas para fazer. Tudo bem, eu volto a vê-la um dia desses. Vou lhe dar algum tempo para pensar e tomar essa grande decisão. Eu realmente não vejo nada de errado nisso, disse Samantha. Ela se levantou do sofá e caminhou em direção à porta da frente com o andar gracioso de um gato selvagem. Dakota ficou com vergonha de si mesmo porque seu olhar estava fixo nas coxas dela. Perto da porta, a garota parou, virou-se, acenou e disse adeus. Quando a porta se fechou, Dakota foi imediatamente para a sala de estar, onde o cheiro do perfume dela ainda permanecia. A imagem dele, segurando Samantha pelos quadris, beijando seu pescoço, seus ombros, estava em sua mente. Não importava o quanto ele tentasse afastar esses pensamentos, ele não queria deixá-los ir embora de jeito nenhum. Ainda faltava 1h30 para Vanessa chegar em casa. O jovem mentiu para o vizinho sobre estar preparando o jantar, já que tudo estava pronto. Ele precisava de algo para se ocupar e se distrair. Qualquer coisa que Dakota tentasse fazer, tudo ia por água abaixo, e ele nunca se concentrava no que estava fazendo. Então, ele decidiu ligar para seu amigo e contar o que havia acontecido. Dakota, e o que você está dizendo que desistiu disso? Deus, por favor, não confirme o que estou dizendo. Você tem noção de que os homens saem por aí procurando amantes e ela veio até você por conta própria? Além disso, ela é sua vizinha? Ninguém jamais pensará nela. Só nas piadas antigas é que um vizinho visita um casal casado. Seu melhor amigo Jay estava do outro lado da linha. Como eu poderia aceitar sua oferta? Você sabe muito bem o quanto eu amo a Vanessa. Seria uma traição de minha parte. Mano, que tipo de traição? Não foi você que me disse outro dia que ela não lhe deu o dinheiro? As mulheres são pessoas assustadoras. Elas acham que nós, homens, ficaremos sentados e esperando por elas durante anos, décadas. Nós também temos nossas próprias necessidades. Estou lhe dizendo do fundo do meu coração que você é um idiota, especialmente porque sua Samantha não lhe pediu para ficar sério. Você vai ter uma libertação incrível com ela. De fato, sabe o que dizem? Um bom caso de traição fortalece um casamento. Acho que esse ditado não foi inventado por tolos. Dakota percebeu que não havia sentido em continuar a conversa com Jay. Ele esperava que o amigo apoiasse sua decisão, que falasse sobre a importância de permanecer fiel à sua amada. Em resposta, recebeu apenas moralizações e insultos. Ele também contou algumas frases estranhas. Ele tinha certeza de que Vanessa logo perceberia que era necessário mudar o local de trabalho. Só precisava esperar um pouco. Depois que a moça voltou para a casa do trabalho, os cônjuges jantaram e foram para a sala de estar assistir a um filme. Hoje, o jovem tentou novamente acariciar e beijar sua esposa, mas ela novamente o recusou. A cada vez, Dakota achava isso cada vez mais difícil. Ele tentou esquecer Samantha. No entanto, Vanessa, como se viu, falava quase todos os dias
sobre o fato de a vizinha ter parado de visitá-los. Ele não mencionou o fato de que ela vinha exclusivamente quando não estava em casa. Vanessa certamente não era do tipo ciumenta, mas ele não queria brincar com fogo. Durante dias, nada mudou. Para pelo menos se distrair de alguma forma de seu desejo, o jovem começou a ficar até mais tarde no trabalho e a se exercitar. É claro que tudo isso o distraiu. No entanto, os efeitos não duraram muito. Em algum momento, Vanessa já começou a perguntar ao cônjuge por que ele ficava no trabalho. Dakota não gostava de mentir, mas aqui ele não viu outra saída. Ele contou sobre o fato de que eles tinham um pedido urgente que exigia atendimento imediato. Assim, depois de um tempo, ela parou de importuná-lo com perguntas. Quando Dakota voltou a tocar no assunto da mudança de emprego, ele viu nos olhos da esposa que ela estava ficando com raiva. Essa era a última coisa que ele queria. Entretanto, ele não via outra saída. Durante uma dessas discussões, ele disse a ela que estava desesperadamente sentindo falta de intimidade com sua amada esposa. Dakota, eu entendo, mas você e eu já tivemos essa conversa mais de uma vez. Você sempre dizia que me entendia e que esperaria por mim. Você está tão excitado que não aguenta mais? Mas eu simplesmente não entendo o que está acontecendo. Isso nunca aconteceu antes. Você não mudou de emprego. Você também costumava estar cansado, mas sempre tinha energia para passar um tempo comigo. Agora, você chega cansado o tempo todo. Parece que você ainda tem as mesmas responsabilidades, mas você está mais cansado. Não estou insinuando nada, mas você precisa entender que a cada ano será cada vez mais difícil fazer esse trabalho. É por isso que eu continuo dizendo que você precisa mudar de emprego. Mas eu não quero trabalhar em outro lugar. Gosto do meu trabalho. Estou acostumado a ele. Sei que nunca tivemos uma calmaria como essa antes. Mas peço que sejam pacientes por mais algum tempo. O diretor está sempre experimentando novos esquemas de serviço e isso está me deixando cansado. Você prometeu ficar comigo para o bem e para o mal. Não vou voltar atrás em minha palavra. Mas do meu ponto de vista, a tristeza é quando você não pode fazer nada a respeito. Quero dizer, você pode fazer qualquer coisa com seu trabalho. Sinceramente, nunca conheci uma mulher tão teimosa que se recusasse a deixar o emprego em troca de ficar em casa. Eu realmente não entendo você. Dakota, não quero falar sobre isso. Simplesmente, não tenho mais energia. Continuo lhe dizendo a mesma coisa como um papagaio. Você continua falando e falando e falando sobre isso. Diga-me, você não está cansado disso? A cada nova frase, o tom de Vanessa aumentava. Ela não conseguia mais se controlar e depois da última frase, deu um pulo e saiu correndo do apartamento. O jovem ficou em casa, segurando a cabeça com as duas mãos e pensando constantemente no que deveria fazer. Ele não sentia nenhuma culpa por tudo o que estava acontecendo. Se sentisse, há muito tempo teria pensado em um determinado plano de ação que seguiria agora. Em sua opinião, a culpa recaía exclusivamente sobre os ombros de sua esposa. Certamente, ele poderia ter esperado um pouco mais. Mas o problema era que Vanessa continuava dizendo aquela palavra um pouco mais. Dakota tinha a impressão de que ela sabia quando seu cansaço acabaria, mas estava escondendo isso dele. Seu um pouco já durava meses, e só Deus sabia por quanto tempo continuaria. Vizinhos, vocês estão em casa? A voz de uma mulher veio do corredor. Dakota percebeu que era Samantha. Ela era a última coisa de que ele precisava no momento. Sim. Venha para a sala de estar. O jovem disse em uma voz seca. Eu sabia que você estava sozinho em casa. O que foi toda essa gritaria em seu dia de folga? Você está incomodando os vizinhos. Mas por que você está tão abatido, Dakota? Qual é o problema? Você nem está usando seu rosto. Samantha perguntou com uma voz relaxada.
Samantha, isso não é novidade, disse Dakota. Ele sabia que conversar com sua vizinha sobre o que havia acontecido não era a melhor maneira de falar sobre o assunto. Mas ele queria ter alguém com quem conversar agora. Por que está me olhando com esses olhos? Você sabe muito bem que tipo de conversa tivemos. As paredes de nossa casa são muito finas, então acho que você ouviu tudo na íntegra. Você não está sendo enganado. Eu só queria ser uma pessoa atenciosa e compreensiva. Por isso, fiz essa pergunta a mim mesmo. E eu ouvi sua conversa. Sinceramente, não entendo por que as coisas estão do jeito que estão em sua vida. Você é um homem jovem e bonito. Por que tem de reprimir seus desejos? Eu lhe disse isso da última vez. Samantha, você sabe o que é o amor? Dakota perguntou e recebeu uma resposta afirmativa. Bem, eu amo Vanessa. Entenda, você não pode trair e amar outra pessoa. Tudo isso tem de acontecer com a mesma pessoa. Se eu dissesse sim a essa proposta, me sentiria um traidor. E eu não quero trair ninguém, sabe? Bem, olhe, eu sei o que é o amor e entendo o que você quer dizer. Mas você vê alguma outra saída para isso? Naquele momento, Samantha começou a se aproximar lentamente de Dakota, balançando suavemente os quadris. Posso ver como você está me olhando. Entendo seu interesse por mim, porque Vanessa e eu somos dois tipos completamente diferentes, mas ainda assim vejo seu desejo e sua luxúria. Olhe em meus olhos, o que vê neles? Perguntou a garota e se aproximou. Ela pegou o queixo dele com 2 dedos e o levantou para que pudesse olhar em seus olhos. Dakota sentiu seu corpo inteiro ficar tenso depois de um segundo. Ele viu nos olhos de Samantha a mesma coisa que ela havia visto em seu olhar. Era impossível esconder isso. Ele queria gritar com a garota novamente no mesmo instante, pedir que ela saísse do apartamento. Mas ele não se deu conta de que sua mão estava estendida e desceu até a coxa dela. A moça estava usando um roupão de seda leve de comprimento extremamente curto. A pele de suas coxas era macia e aveludada. Parecia que ele estava sob hipnose, pois não conseguia controlar suas emoções e tirar a mão da vizinha. Nesse meio tempo, ela já havia tirado a roupa debaixo do roupão. Samantha podia ver a satisfação em seu olhar. Ela percebeu que em poucos minutos conseguiria o que tanto queria desde o início. Ela se ajoelhou no colo dele e começou a beijá-lo. E então, tudo se tornou um borrão. Em algum momento, ele abriu os olhos e percebeu que estava na mesma cama que Samantha. Naquele momento, seu coração começou a acelerar e a mente de Dakota começou a pensar que Vanessa poderia estar chegando em breve. Afinal de contas, a garota não havia dito para onde estava indo, ela simplesmente saiu correndo da casa em um piscar de olhos. O vizinho viu a ansiedade nos olhos do jovem e decidiu sair de seu apartamento imediatamente. A última coisa que ela queria era ser pega com o marido de outra pessoa. Colocando o roupão de seda sobre seus ombros frágeis, Samantha se virou para Dakota, mandou um beijo e disse que voltaria no dia seguinte. Depois disso, ela deu meia volta e se dirigiu ao seu apartamento. O jovem jazia quase inconsciente na cama. Fisicamente, ele se sentia muito melhor. No entanto, parecia que havia um peso tão insuportável descendo sobre seu peito que ficou muito mais difícil para ele respirar. Em algum momento, ele olhou ao redor do quarto e percebeu que precisava cobrir seus rastros. A intuição de Dakota sempre funcionava bem. E dessa vez, ele também teve sorte. Apenas 15 minutos depois, Vanessa chegou em casa. A moça não falou com o marido e permaneceu na cozinha. O jovem entendeu que agora era necessário fazer algo para normalizar as relações entre eles. Onde você esteve? Dakota perguntou com uma voz suave. O que importa para você onde eu estive? Percebo que você não se importa nem um pouco. O que mais lhe interessa é quando eu vou satisfazê-la. Se você quiser, pode fazer isso agora mesmo.
Acho que você realmente não se importa que isso aconteça sem o meu consentimento. Querida, por favor, não seja tão fogosa. Você está falando besteira agora. Não precisa me fazer parecer um monstro. Sei que nunca encontraremos uma solução comum para isso. É tão simples quanto isso. Porque você não me entende e eu não entendo você. Sabe, estou vendo cada vez mais pessoas que conheço com cônjuges consultando um conselheiro matrimonial. Talvez pudéssemos ir a um. Não estou indo a um conselheiro. As pessoas procuram especialistas quando não sabem qual é o seu problema e como resolvê-lo. Nossa situação é diferente. Conhecemos o problema e sabemos como resolvê-lo. O único problema é que nossos caminhos não se cruzam. Vanessa soltou uma voz nervosa. Bem, esse é o problema. Você e eu não conseguimos encontrar um denominador comum. Um psicólogo pode nos ajudar a encontrar as chaves do nosso relacionamento. Mas nós estávamos bem. Se tivéssemos tido problemas com isso no início, eu entenderia. Mas nunca tivemos. Eu conheço sua personalidade. Você sempre me rejeitou. Estou sem saber o que fazer. Não sei o que fazer. Apenas viva essa vida e me ame. Vanessa respondeu secamente. Diga-me, isso é pedir muito? Mesmo agora, em vez de discutir comigo, você poderia passar um tempo comigo. Se você não fosse tão teimoso, não estaríamos tendo essa conversa agora. Deus sabe que eu tenho evitado discussões de todas as formas possíveis o tempo todo, mas hoje minha força para isso não estava mais lá. Você pode ver que estou cansado, e então você decide me encher de elogios. Jesus, do que você está falando? Dakota disse baixinho, sem respirar. O homem realmente não entendia por que não conseguia agradar tanto a sua esposa. Ele era sempre atencioso, cortês, nunca se permitia deixar o romance do relacionamento deles. Acendia constantemente, mantinha esse fogo de paixão e amor. E, em algum momento, ele tomou um rumo errado. E ele não entendia o que havia feito de errado. Era inútil continuar a conversa, então Dakota foi para o chuveiro. É claro que ele estava muito preocupado com o comportamento de sua esposa, mas agora havia motivos que o preocupavam acima de tudo. O fato é que ele ainda podia sentir o cheiro de Samantha em seu corpo. Isso o deixou ainda mais irritado consigo mesmo. Entrando no box do chuveiro, ele ligou a água quente e começou a se esfregar agressivamente com uma bucha. Ele queria tirar o odor de seu corpo o mais rápido possível. Entretanto, depois de cada ensaboada com água, ele ainda sentia o cheiro. Por um momento, ele pensou que talvez fosse a paranoia que o estava impedindo. A culpa por essa condição era dele mesmo. Ele não deveria ter cedido à tentação. No entanto, não havia como voltar ao passado, então era necessário lidar com os problemas à medida que surgiam. Em sua cabeça, ele jurou a si mesmo que jamais voltaria a se relacionar com Samantha. Ele tinha certeza de que, depois de hoje, seria capaz de manter seu temperamento sob controle. Quando ele saiu do chuveiro, encontrou Vanessa já dormindo. A garota havia se acomodado na sala de estar, no grande sofá, em vez de ir para o quarto. Dakota estava muito ofendido com ela, por isso não se deitou ao lado dela. Ele se aproximou dela, cobriu-a com um xadrez macio e quente e foi para o quarto. Ele não dormiu muito naquela noite. Sua mente estava constantemente girando com pensamentos sombrios. Assim que adormeceu, sonhou com uma Samantha seminua. Depois disso, ele acordou tão abruptamente como se estivesse tendo o pior pesadelo de sua vida. Parte de Dakota já havia percebido que não poderia mais viver assim. Ele simplesmente não conseguia deixar de lado tudo o que estava acontecendo entre ele e Vanessa. Por causa disso, sua cabeça está constantemente cheia de pensamentos e perguntas sobre o que fazer em seguida. Ele já está cansado de pensar em todas as opções possíveis. Ele se sentia cansado, e esse cansaço
não era físico, mas moral. Houve momentos em sua vida em que ele sentiu como se estivesse com pressa, e às vezes ele pensava em como nunca deveria ter abordado Vanessa naquela malfadada festa. Se ele não a tivesse conhecido ou se não tivesse se apegado a seus princípios, nada disso estaria acontecendo agora. Ao acordar de manhã, ele descobriu que sua esposa não estava mais em casa. Percebendo que já estava atrasado para o trabalho, ele decidiu que não iria a lugar algum hoje. Ligando para o chefe, ele fingiu estar doente e ficou em casa. Ele queria passar um dia de sua vida sem fazer nada. Ele era tão raramente preguiçoso em sua vida. Estava sempre querendo fazer alguma coisa. Hoje, ele só queria ficar em casa, assistir à TV e beber algumas cervejas. Caminhando até a geladeira, Dakota ficou feliz por não precisar sair de casa, já que tinha um estoque de álcool. Para que ninguém o incomodasse, o jovem desligou o celular. Às vezes, durante o dia, ele podia receber uma ligação de Vanessa. No entanto, hoje ele não queria falar com ela. Na hora do almoço, alguém tocou a campainha da porta. Dakota começou a supor que fosse Samantha. Ele permaneceu deitado no sofá, sem fazer nada. No entanto, a garota entrou pela porta, que estava destrancada, sem ser convidada. Tal insolência deixou o jovem um pouco atordoado. Ele virou a cabeça de modo que seu olhar se dirigiu para o corredor. Ele não estava enganado. Samantha estava de fato ali, ainda com o mesmo roupão de seda. Samantha, eu entendo, mas você é uma mulher adulta e sabe que, se ninguém abre a porta para você, deve haver um motivo. Dakota disse em uma voz indiferente. Sim, posso ver seus motivos. Decidiu brincar de depressão hoje? Tenho uma oferta melhor. Samantha caminhou em direção ao jovem com seu andar brincalhão. Como você sabe que estou em casa? Você mesmo disse ontem que nossa casa tem paredes muito finas. Eu podia ouvir a televisão tocando e sabia que Vanessa não deveria estar aqui. Samantha respondeu, continuando a insistir. Em algum momento, a garota se viu montando Dakota novamente. Não importava o quanto o jovem se convencesse de que não precisava dela, ele não conseguia se conter. Suas mãos começaram a deslizar pelo corpo dela, novamente. O sorriso satisfeito de Samantha mostrava que ela havia conseguido o que queria. Dessa vez, não houve medo, porque Dakota sabia que Vanessa só chegaria do trabalho tarde da noite. Dakota passou o resto do dia com sua vizinha. Ele se sentiu um pouco melhor durante essas poucas horas porque os pensamentos ruins pararam de surgir em sua cabeça. Em algum lugar, no fundo de sua mente, ele se sentia mal por ter traído sua esposa. Mas naquele momento, ele não via outra saída. Samantha se deitou em seu peito e conversou sobre algo despreocupado. O jovem ouviu alguém colocar uma chave no buraco da fechadura. Seu coração começou a bater forte. Samantha não tinha ouvido nada, então não fez nenhuma tentativa de pelo menos se vestir. Apenas alguns segundos depois, Vanessa estava na soleira da porta. Era evidente em seus olhos que ela estava desanimada. A garota jamais poderia imaginar que uma situação como a da anedota aconteceria com ela em sua vida. E o que fazer agora? Ela não entendia. Ah, estou vendo que você tem algo para conversar. A vizinha disse em sua voz e começou a vestir seu roupão de seda. Naquele momento, Samantha queria se aproximar de Dakota para beijá-lo. No entanto, ela ainda se dirigia para a saída, passando por Vanessa. A garota estava com medo de que agora sua colega de quarto pudesse bater nela. No entanto, ela permaneceu como uma pessoa atônita. Em um momento, um sorriso louco apareceu em seu rosto, dizendo que todos os seus pensamentos sensatos haviam saído de sua cabeça. A garota não conseguia imaginar que tal traição pudesse acontecer com ela. Ela ficou ali parada, olhando para o esposo. Dakota
tentou repassar em sua cabeça todas as opções possíveis de como agir agora. Entretanto, nenhum pensamento parecia adequado. Ele continuou deitado e olhando para sua esposa, e por um momento, não conseguiu superar essas emoções. Ele jogou a cabeça para trás e sussurrou algo ininteligível sob sua respiração. Assim que o contato visual de Vanessa com o marido foi interrompido, ela foi direto para a cozinha para arrumar as compras. E ficou claro para um tolo que agora não era a situação certa para ficar em silêncio. Agora não era o tipo de briga que poderia ser esquecida instantaneamente. Tirando as compras da sacola, Vanessa respirou fundo e disse: "Você sabe, as luzes se apagaram no trabalho. O diretor disse que não adiantava ficar fora até às 10 horas porque os eletricistas não podiam dar um prazo exato para o conserto. Achei que você ainda estivesse no trabalho. Só dei uma passada na loja para comprar alguns mantimentos para o jantar. Você não parece estar com muita fome. Em outras circunstâncias, eu perguntaria por que você ficou em casa. Mas acho que já sei a resposta." Vanessa disse em uma voz firme. "Não, você não sabe a resposta." Dakota começou a responder em um tom agudo. "Fiquei em casa porque não tenho nenhuma força moral. Continuo tentando falar com você. No entanto, tudo isso lembra um ditado: derramar de vazio em vazio. Estou cansado e decidi que vou ficar em casa esta noite para não fazer nada, apenas beber cerveja e assistir à TV. Mas vejo que nem tudo foi cerveja e TV. Você tinha que trazer as armas grandes. Como ousa falar comigo desse jeito? O que você sabe sobre mim? Você vai para o seu trabalho o tempo todo, onde dá tudo de si e depois volta exausto. Você nem sequer tem energia para conversar com seu marido quando chega em casa. Você automaticamente pergunta como estão as coisas no trabalho. E quando começo a responder em detalhes, percebo que sua mente está em outro lugar. Como estou falando com você? Eu disse algo inapropriado? Estou inventando alguma coisa? Você acha que estou cego? Não consigo entender uma coisa. Você está tentando fazer com que eu me sinta culpado pelo que fez ao nosso vizinho? Ou está tentando me convencer de que não havia vizinho nenhum e que a Samantha não passou correndo por mim com um roupão rosa? Só estou tentando." Dakota hesitou. Ele não sabia o que dizer à esposa. Eu simplesmente não aguentava mais. E lá estava ela. "Há meses venho lhe dizendo o que preciso, mas você tem me ignorado, mudando a conversa para outro assunto. E eu não sou feito de ferro. Sou?" Naquele momento, Dakota finalmente se aproximou da esposa e tentou abraçá-la. Vanessa se esquivou rapidamente das mãos dele e, com toda a sua aparência, fez com que ele soubesse que ela não aceitava o abraço. O jovem realmente se sentiu culpado, embora em algum lugar, no fundo de sua alma, ele tenha tentado se justificar. Ela não preparou o jantar, mas foi direto para o chuveiro e para o quarto. O jovem ainda fez várias tentativas de fazer as pazes e conversar, mas Vanessa foi inflexível. Então, naquela noite, o jovem ficou na sala de estar para dormir. Ele não desmontou o sofá para si mesmo, mas simplesmente se deitou no sofá e em um travesseiro e adormeceu. Surpreendentemente, seu sono foi bastante tranquilo naquela noite, e ele não teve nenhum pesadelo. Quando acordou pela manhã, decidiu que tudo o que havia acontecido ontem não passava de um sonho bobo. Vanessa já estava batendo panelas na cozinha, preparando o café da manhã. Dakota se aproximou dela e ela tirou as mãos dele da cintura novamente e continuou com seus afazeres. Foi então que Dakota percebeu que não era um sonho. Naquela tarde, ele ligou novamente para seu chefe e se desculpou. Quando Vanessa saiu para o trabalho, ele foi direto para a porta da frente para trancá-la. Ele não queria nenhum tipo de confronto com Samantha hoje. Ele precisava de algum tempo para pensar em todas as suas ações e nos próximos passos. Hoje mesmo, ele continuou a beber cerveja e assistir à TV, já que havia sido distraído disso ontem pelo vizinho.
Várias vezes ele conseguiu se distrair da realidade. No entanto, havia imagens ocasionais em sua cabeça que o traziam de volta do céu para a terra. Quando a cerveja acabou e todos os filmes interessantes foram revistos, o jovem foi até o aparador onde estavam as fotos. Ele começou a pegar cada uma delas separadamente e examiná-las. Ele não conseguia entender como eles puderam se transformar de duas pessoas felizes de Vanessa em velhos, tão mal-humorados e perpetuamente insatisfeitos. Cada foto o levava de volta às lembranças de uma época passada. Será que esse é realmente o fim? O que acontecerá conosco agora? Depois de tudo o que aconteceu, não podemos mais fingir que nunca aconteceu. Divórcio? Não quero me divorciar. Eu a amo. Sim, o problema todo é que eu a amo. Mas não sei se ela sente o mesmo em troca. Se eu tentar falar com ela novamente, ela não vai querer. Porque ela nunca quer ter uma conversa de coração para coração comigo. Porque ela nunca me ouve ou me entende. Talvez ela realmente tenha deixado de me amar e é por isso que me trata dessa maneira. Afinal de contas, qualquer outra mulher que visse a foto de ontem teria imediatamente pulado em cima de mim ou de minha amante e teria destruído todo o lugar. Ela apenas ficou lá e observou. Talvez ela realmente não se importe comigo. Como eu poderia fazer com que ela falasse comigo de uma forma que apoiasse isso? Esses pensamentos atormentaram Dakota pelo resto do dia. Ele não sabia o que fazer em seguida. Tudo o que ele queria agora era que Vanessa voltasse para casa para que eles pudessem conversar. O jovem percebeu que, independentemente das tentativas que fizesse agora, não seria capaz de amolecer sua esposa. Nenhuma tentativa de reconciliação o ajudaria a fazer com que ela perdoasse sua traição. Apesar disso, ele decidiu preparar o jantar para que a moça pudesse pelo menos relaxar um pouco. Ele esperava ser capaz de, pelo menos, aquecer um pouco o coração gelado dela. Ele não demorou muito para escolher um prato para o jantar. Decidiu que faria o macarrão à carbonara que havia conquistado Vanessa no primeiro encontro. Foi até a loja e comprou tudo o que precisava e começou a cozinhar. Graças à sua vasta experiência, ele gastou pouco tempo com isso. Quando Vanessa chegou, tudo estava pronto e a mesa estava posta. Quando a garota entrou no apartamento, sentiu imediatamente um aroma familiar. Seu coração começou a se apertar ainda mais. Ela entendia que seu esposo se sentia culpado. Mas será que ele poderia ser perdoado apenas por isso? Quando a moça entrou na sala de estar, Dakota ficou ao lado da mesa posta e deu um sorriso culpado. Com um gesto, ele convidou o cônjuge para a mesa. A moça foi ao banheiro para lavar as mãos e, alguns minutos depois, voltou para junto dele. Eles começaram a jantar em completo silêncio. Dakota percebeu que Vanessa não diria uma palavra. Ele teve de resolver o problema com suas próprias mãos. Querida, eu sei que a culpa é minha, mas o silêncio não vai nos levar a lugar algum. Acho que precisamos conversar. Dakota disse, olhando para sua esposa. A moça acenou afirmativamente com a cabeça, mostrando que estava esperando por mais palavras dele. A culpa é minha. Não tenho desculpa. Não vou dizer que a culpa é sua. Acho que você realmente pensa que é isso que eu penso. Não. Eu não penso assim. Não tenho coragem. Não consegui resistir à tentação. Talvez você não tenha notado, mas a Samantha vem me seduzindo há muito tempo. Eu sempre lhe disse para não convidá-la para ir à nossa casa com tanta frequência. Mas você me dizia que eu era paranoico. Ela me seduziu. Eu continuava tentando resistir a ela. Eu precisava de alguém para conversar. Então liguei para o Jay, e sabe o que ele me disse? Ele me disse uma frase. Acho que era algo como: uma boa traição fortalece o casamento. Eu estava pensando em como eu era idiota. Em algum momento, quando eu não aguentava mais,
Encontrei algum senso comum nesse ditado. Eu estava constantemente vivendo e lutando comigo mesmo. E em um determinado momento, quando eu e você brigamos, você saiu de casa. A Samantha veio e nos ouviu brigando. Então, imediatamente, começou a me atacar. Então, eu cedi a ela. Essa é uma história muito divertida. Vanessa respondeu. Mas estou lhe dizendo a verdade. Quero que saiba que nunca amei ninguém em minha vida, tanto quanto amo você. Minha vida inteira gira em torno de você. Não sei como isso aconteceu. A culpa é minha. Isso não muda o fato de que eu o amo. Porque se eu não o amasse, já teria ido embora há muito tempo. Mas eu esperei. Esperei e esperei. Você quer saber de uma coisa? Perguntou Vanessa, erguendo os olhos para Dakota. O jovem acenou afirmativamente com a cabeça. É que seu aniversário está chegando. Você sempre me dá presentes muito caros e bonitos. Mesmo com todo o meu salário, não posso comprar algo sofisticado para mim. E recentemente, o faxineiro da nossa loja pediu demissão e o diretor estava procurando um novo. Decidi que essa seria uma ótima oportunidade de ganhar algum dinheiro extra. Nos últimos meses, tenho conciliado 2 empregos, por isso estou muito cansado. Você provavelmente não consegue imaginar como tem sido difícil para mim. Mas quando você disse isso, havia verdade no que você disse. O fato é que meu único desejo quando cheguei em casa era realmente deitar para dormir. Todos os músculos e ossos do meu corpo doíam. Essa condição foi exacerbada durante as festas de fim de ano. Você não é burro e deve saber que há muitos clientes nesses dias, e eu tinha muito mais trabalho a fazer em ambos os empregos. Tenho economizado para comprar seu telefone. Sei como é importante para os programadores ter os aparelhos mais modernos, e você nunca compra nada para si mesmo. Então, eu queria fazer algo legal para você. É claro que eu não podia lhe dizer diretamente, não podia dizer, espere até o seu aniversário. Então, eu ficava dizendo que você tinha que esperar um pouco mais. Oh, meu Deus, querida, você é tão estúpida. Por que eu precisava desse telefone? Por que você conseguiu um segundo emprego? Você foi atrás do dinheiro, mas não pensou na sua saúde. Mas se você tivesse me dito isso antes, eu nunca mais teria deixado você entrar na loja. Eu teria trocado as fechaduras das portas e trancado você no apartamento. Como pode ser tão irresponsável com sua saúde? Sim, agora que você trabalha por alguns meses, você ganhará dinheiro e depois, quanto gastará em seu tratamento e recuperação. Mas será que isso realmente vale a pena? Já tivemos tantas brigas por causa desse seu emprego de meio período? Meu Deus, não posso acreditar. Mas a decisão foi minha. Você sabe que aprende com seus próprios erros, não com os dos outros. Sim, eu cometi um erro. Sim, eu achava que era muito mais forte. Mas ao que parece, isso não é verdade. Tenho mais notícias para você. E acho que você vai ficar no mínimo chocado. Vamos lá, me conte. O que está acontecendo? Você conhece meu amigo Ben, que trabalha na clínica? Bem, eu fui lá no outro dia para fazer alguns exames. Não se preocupe, estou bem. É que esse cansaço constante estava começando a me afetar. Decidi fazer um check-up não programado. Nossa vizinha Samantha estava lá. Cumprimentei-a, depois vi o Ben e fui até ele. Quando me aproximei dele, ele imediatamente me perguntou como eu conhecia essa mulher. Mas eu não tenho muito a esconder, então eu lhe disse que ela era nossa vizinha. Ben nos disse para ter cuidado com ela. Como assim o que ele disse? Ela teve alguns sintomas e foi levada ao hospital. Os médicos estavam começando a suspeitar de HIV, e ela estava fazendo o teste naquele dia. Ben disse que, assim que os exames chegassem, ele me avisaria. E adivinhe, ele me disse hoje. Ela foi confirmada como soropositiva. Os dedos de Dakota relaxaram instantaneamente e ele largou a faca e o garfo e parou de mastigar.
Quando olhou para sua esposa, viu lágrimas escorrendo de seus olhos. Ele não conseguia acreditar que uma situação dessas pudesse acontecer em sua família. A única coisa pela qual ele agradeceu a Deus foi o fato de não ter sido tentado por Samantha antes e de Vanessa tê-lo mantido longe dela. Não sei o que fazer agora. Com lágrimas nos olhos, Vanessa continuou a dizer: Eu estava muito envergonhada para contar ao Ben hoje que você fez isso com ela. Eu simplesmente não sei, Dakota, sabe? Eu também amo você. E tudo o que aconteceu é culpa de nós dois. Eu vou matá-la, disse Dakota suavemente e começou a se levantar da mesa. Vanessa correu até o marido para impedi-lo. Ela percebeu que ele estava correndo para o apartamento de Samantha. No momento, ainda não se sabia se a doença havia sido transmitida a Dakota, mas ela não queria ter problemas desnecessários. Vanessa se agarrou ao marido e o abraçou como se estivesse se separando dele para sempre. Percebeu em sua cabeça o que aconteceria em seguida. E ela nunca havia considerado a possibilidade de eles se separarem. Ela realmente o amava tanto que estava disposta a perdoá-lo por tê-la traído. E no fundo, ela realmente se culpava por isso. Vanessa começou a chorar no peito do marido. Ele também não conseguia mais conter suas emoções. Os últimos meses tinham sido muito emotivos. Então, Dakota cedeu e começou a chorar junto com a esposa. Paralelamente, surgiram pensamentos em sua cabeça de que, se seu status de HIV fosse positivo, ele se divorciaria imediatamente da esposa para não estragar a vida dela. Ele se sentiu envergonhado por ter traído a esposa enquanto ela trabalhava em 2 empregos para ganhar dinheiro para o celular. A garota começou a guiar lentamente o jovem de volta para a sala de estar e o sentou no sofá. Quando Dakota se acalmou, ele imediatamente começou a pensar no que precisava fazer em seguida. Foi então que ele decidiu que só poderia confiar em uma pessoa, mesmo não o conhecendo bem o suficiente. Ligue para Ben, Dakota disse em uma voz firme. Querida, não olhe para mim desse jeito. Eu sei que você está envergonhada. Você tem vergonha de mim, mas não podemos fazer mais nada com você neste momento. Só posso confiar neste homem. Preciso que ele me dê um plano de ação detalhado. Talvez você tenha razão. Ben é um bom especialista. É claro que doenças venéreas não são sua especialidade, mas acho que ele poderá me aconselhar em caso de qualquer coisa. Vanessa disse com uma voz suave e tirou o telefone do bolso para discar o número do amigo. Ben atendeu quase que instantaneamente. Vanessa cumprimentou-o e disse que Dakota queria falar com ele. Ela não conseguiu explicar a natureza completa do problema deles por conta própria, então entregou a tarefa ao cônjuge. Dakota saiu da sala e foi para a varanda. Percebia-se que ele estava tentando falar o mais baixo possível. Seu rosto estava corado e ele estava tão envergonhado quanto Vanessa. A garota estava esperando por ele há 10 minutos. Obrigado. Ele estendeu o telefone para sua esposa. Era óbvio, pelo seu olhar, que ela estava interessada no conteúdo da conversa deles. O que posso dizer? Ele é médico, então eu tinha que lhe contar tudo como realmente era, sem esconder nada. Ben disse que havia uma boa chance de eu não estar doente, porque estávamos usando anticoncepcionais. No entanto, esses métodos contraceptivos não garantem 100% de proteção. Então ele me disse para vir 15 dias depois e fazer meu primeiro teste. Depois, fiz o teste a cada 3 meses, durante 1 ano. Se Deus quiser, é assim que as coisas são. Espero que dê certo para você e para mim. Nunca vou deixá-lo, não importa qual seja o resultado. Eu também amo você, meu amor. Mas não vamos jogar essas palavras por aí ainda. Vamos lidar com os problemas à medida que eles surgirem. Dakota disse, abraçando sua esposa com força. A noite transcorreu como se nada tivesse acontecido antes. Cada um tentou realmente aproveitar o momento.
Durante esses poucos meses, os cônjuges haviam se afastado um do outro. Então, sonhavam em recuperar o tempo perdido. Nem toda mulher é capaz de perdoar uma traição. No entanto, Vanessa era a única que estava pronta para dar esse passo a fim de ficar com o homem amado. Pela manhã, Dakota foi imediatamente para a policlínica, na qual trabalhava um amigo de sua esposa. Quando os jovens se encontraram, o médico imediatamente o aconselhou sobre seus próximos passos. Apesar de Dakota estar com quase todas as células de seu corpo tensas, ele ainda conseguiu relaxar um pouco depois das palavras de Ben. O amigo de sua esposa lhe disse que a probabilidade de infecção pelo HIV era insignificante. Nesse momento, Dakota agradeceu a Deus por ter tido a inteligência de usar o controle de natalidade. Depois de fazer o teste, Ben disse que ligaria para Dakota assim que o resultado chegasse. Depois de dizer isso, os jovens se despediram e ele foi para casa. No caminho, Dakota decidiu passar na floricultura. Ele se deu conta de que fazia muito tempo que não preparava noites românticas para sua amada. Ele desejava que ele e Vanessa pudessem recomeçar suas vidas. No entanto, o pensamento de que havia a possibilidade de ele estar doente nunca saiu de sua mente. Enquanto Vanessa estava no trabalho, Dakota começou a pesquisar na internet todo tipo de informação sobre a infecção pelo HIV. Muitos artigos diziam que mesmo com um ato desprotegido, havia uma pequena chance de a pessoa permanecer saudável. Ele não estava particularmente interessado nesse tópico. Portanto, quando leu que as pessoas infectadas pelo HIV que se submetem à terapia sem deixar de tomar a medicação podem levar uma vida normal e não infectar outras pessoas, ficou surpreso. Ele não acreditou em tudo até o fim, mas não queria ligar e consultar Ben. Quando Dakota já estava se aproximando da entrada, ele viu Samantha saindo dela. A garota parecia não se importar com nada. De fato, por que ela deveria se importar com alguma coisa? Afinal, não foi ela quem apareceu diante do marido com seu amante. Mas quando viu o jovem, a moça imediatamente se dirigiu a ele com um largo sorriso. Ela estava usando um vestido azul claro que esvoaçava lindamente ao vento. Dakota, querida, olá! Bem, diga-me, como está indo? Eu tinha muita vontade de passar por aqui e vê-la no dia seguinte, mas decidi que provavelmente precisava de um tempo para pensar melhor. Vejo que você está bem. Não vejo nenhum arranhão ou machucado. Então a Vanessa não lutou muito? Vai se foder. Dakota disse em voz alta, indo em direção à porta da frente. Samantha agarrou sua manga e o virou. Querido, você não sabe que apenas garotos mal-educados falam assim com as mulheres? Nunca pensei que você fosse um deles, disse a vizinha com voz de flerte. Pois é. Então você age apenas como um homem bem-educado? Sabe, minha querida, se você pensou que eu não descobriria nada, estava enganada. Fiz uma pequena pesquisa sobre a lei e descobri que, se eu contrair HIV, posso processá-lo facilmente. E você, meu bom homem, pode ir para a cadeia e me pagar danos morais e físicos. Quieto, quieto, meu bom homem. Por que está gritando com toda a vizinhança? A vizinhança inteira não precisa saber que sou soropositivo. Além disso, o que o faz pensar que está infectado? Você poderia ter conversado comigo primeiro antes de inventar uma teoria que não sabia que tinha. E na verdade, meu bom homem, não se esqueça de que estávamos usando proteção. Você é uma menina grande e deveria saber que a contracepção não garante 100% de segurança. Do que está falando? Se você estivesse me dizendo agora que não sabia que estava infectada, a conversa seria outra. Mas você está agindo como se soubesse e tivesse feito isso conscientemente. Você não se importa nem um pouco com a segurança das pessoas. Vizinho, pare de gritar. Por favor. Sim, eu sabia da minha doença. E para que se sinta um pouco melhor, quero lhe dizer
que não a contraí por meio de muita atividade sexual. Há alguns anos, eu era jovem e estúpido e decidi experimentar essas substâncias especiais que são injetadas em uma veia. Acho que você sabe do que estou falando, esquecendo-me de todas as precauções. Só mais tarde fiquei sabendo que uma seringa era usada para várias pessoas. Foi minha primeira e última vez. E como você pode ver, o tiro saiu pela culatra em grande parte. Descobri minha doença por acidente. Fui com um amigo fazer um teste de HIV. Como você pode ver, eu estava certo. Estou fazendo terapia sem deixar de tomar meus medicamentos. Sob essa condição, quando uma pessoa realmente cuida de si mesma e de sua saúde, ela é considerada absolutamente segura para todos ao seu redor. Se não usássemos proteção, você também não seria infectado. Tudo isso é um conto de fadas. Li recentemente sobre isso na internet e também pensei que fosse algum tipo de bobagem, misticismo. Você está ouvindo a si mesma, Samantha? Você diz que está doente, mas começa a falar sobre como você é segura para os outros. Pessoas como você deveriam ter gaiolas separadas e ser mantidas a 3 metros de distância. O que me importa como ou o que você infectou? E de qualquer forma, se tudo isso for verdade, o que você está dizendo que é realmente seguro para as pessoas? Então, a outra pergunta é: por que você não decidiu me contar antes do ato? Mas sabe, eu tinha muito desejo por você. Eu sabia que se contasse, você me rejeitaria. Quero dizer, teoricamente, você não pode verificar se estou fazendo terapia ou não. Talvez não fosse justo. Mas se isso o incomodasse tanto, você poderia consultar um médico que poderia lhe dizer que uma pessoa em terapia é segura. E quanto a eu tomar medicamentos regularmente, você só pode acreditar na minha palavra. Como você sabe, não vou levá-la ao meu médico e obrigá-lo a lhe contar tudo. Você é uma idiota, Samantha. É claro, você não quer ir atrás de um homem saudável. Escolha entre homens iguais a você. Dakota disse com fúria em sua voz. O jovem não esperou pela resposta da vizinha e foi direto para casa. Ele queria acreditar nas palavras de Samantha com todo o seu coração, mas tinha pouca fé nelas. Ele só podia esperar que os testes fossem negativos. Quando Vanessa chegou em casa do trabalho naquela noite, ela imediatamente viu o olhar preocupado de Dakota. Apesar do fato de ele ter preparado um presente e flores para ela, além de ter pedido um jantar no sushi bar preferido deles, ela viu que os pensamentos dele agora estavam ocupados com outra coisa completamente diferente. A garota tentou distraí-lo de alguma forma, com suas conversas sobre o trabalho, clientes interessantes, e parecia ser capaz de envolver Dakota em uma conversa. No entanto, com o passar do tempo, ela percebeu que ele estava meio que com ela e meio que não. Querida, você pode me dizer o que a está incomodando? Perguntou Vanessa com uma voz carinhosa. Eu queria preparar uma noite romântica para nós hoje. Percebi que não o mimava há muito tempo, mas hoje, quando eu estava voltando do hospital para casa, encontrei Samantha. Tivemos uma conversa. E isso tem estado em minha mente desde então. O que ela lhe disse? Pela expressão de Vanessa, dava para ver que ela estava tensa. Ela não esperava ouvir que elas tinham tido uma conversa. Acontece que a Samantha sabia que ela estava doente. Ela foi deliberadamente para a cama comigo. Sabe, ela está bem calma e está sempre dizendo que não estou infectada com nada. Ela também está tentando me convencer de que está fazendo terapia. Como ela diz, se uma pessoa soropositiva toma medicação regularmente, então ela está absolutamente segura para toda a sociedade. O mais interessante é que eu li a mesma informação apenas meia hora antes de conhecê-la. Sinceramente, é difícil para mim acreditar nisso. Dakota, querida, é verdade. É realmente verdade. As pessoas soropositivas
que estão em terapia constante, são completamente seguras para o resto da sociedade. Não se pode pegar o vírus delas de forma alguma. Sinceramente, eu estava muito tenso quando você começou a falar sobre conhecer a Samantha. No entanto, agora estou feliz por isso ter acontecido. Essa é a melhor notícia que ouvi nos últimos dias. Dakota, querida, você entende? Você vai ficar bem. Você realmente acredita nisso? Eu me lembro agora mesmo, quando estava com o Ben conversando embaixo do escritório, havia pôsteres pendurados lá que acho que diziam a mesma coisa. Meu Deus, se isso for verdade, vou enlouquecer de felicidade. Vanessa imediatamente se jogou em seu amado marido com um grande abraço. À noite, eles conversaram um pouco sobre a situação. A moça jurou de todas as formas possíveis que jamais deixaria seu esposo. No entanto, Dakota disse que até o terceiro teste negativo eles não teriam intimidade. A moça concordou com essa condição, pois tinha certeza de que tudo ficaria bem no futuro. Após essa conversa, os cônjuges começaram a levar uma vida normal. Vanessa foi trabalhar em sua loja por mais algumas semanas e, depois disso, procurou Dakota e disse que não poderia mais trabalhar lá. O jovem pensou que esse seria o dia mais feliz de sua vida, pois nunca havia esperado tanto por algo em sua vida quanto esperava que Vanessa saísse da loja. Mais do que tudo, ele queria que ela se tornasse uma dona de casa. Vanessa não podia prometer isso a ele, mas disse que ficaria em casa por alguns meses para descansar depois de tanto trabalhar e decidir o que queria ser. Depois do momento em que Dakota gritou por todo o pátio que Samantha era soropositiva, ela vendeu seu apartamento em apenas algumas semanas. Descobriu-se que muitos vizinhos testemunharam essa conversa e a rejeitaram. Quando Samantha se mudou, Dakota e Vanessa respiraram aliviados. Dakota percebeu, com sua amarga experiência, que nunca mais ouviria os conselhos de seus amigos em sua vida. Ao ter um caso com Samantha, ele esperava apenas satisfazer uma necessidade. Entretanto, isso se transformou em problemas enormes que quase arruinaram sua vida e sua família em particular. O período de incubação da infecção pelo HIV pode durar de algumas semanas a um ano. É por isso que o jovem foi submetido a exames uma vez por trimestre. Dakota nunca perdeu as datas marcadas e foi fazer os exames. Apesar de ter prometido à sua esposa que a intimidade voltaria à família imediatamente após o terceiro teste negativo, ele decidiu que era melhor esperar por todos os resultados. Como todos os testes anteriores haviam dado negativo, a empolgação antes de receber o próximo resultado estava em alta. Vanessa, como prometido, estava sempre ao lado dele e o apoiava em todos os assuntos e empreendimentos. Embora Dakota não soubesse, a garota orava a Deus todas as noites para que seu esposo superasse a doença. Esse ano se arrastou terrivelmente devagar. Nada conseguia distrair os cônjuges da espera. Embora eles se divertissem todas as noites depois do trabalho, ainda estavam preocupados. Quando o último resultado deu negativo, Dakota começou a gritar de alegria como uma criança pequena. No início, Vanessa não conseguia entender o que estava errado. Entretanto, quando ele lhe entregou o certificado, ela também começou a se alegrar. E quanto desejo havia crescido entre o casal depois de receber esse último e tão esperado certificado. Dakota e Vanessa não hesitaram e foram direto para o quarto. Lá, eles passaram pelo menos 4 horas. Dakota finalmente sentiu que poderia desfrutar de sua esposa visual. E foi nesse momento que ele notou que Vanessa estava perdendo muito peso em um ritmo nervoso. O jovem imediatamente fez um comentário para sua esposa e disse que cuidaria pessoalmente para que ela voltasse à forma anterior. E disse que estava pronto para suportar toda a intimidação sobre si mesmo, somente se Dakota permanecesse sempre perto dela.
Agora o jovem casal está indo bem. Nos últimos 2 anos, eles estão envolvidos com o fato de estarem tentando conceber um filho. Vanessa está muito chateada com o fato de não poderem ter a tão sonhada gravidez por tanto tempo. Às vezes ela chorava e reclamava constantemente sobre o fato de o mundo ser tão injusto. Trabalhando em uma loja, ela viu muitas mães que nem sequer queriam os bebês, mas cada uma delas tinha 3 ou 5 bebês. Então, por que uma pessoa que realmente quer um filho do fundo do coração não pode tê-lo naturalmente? Vanessa sempre fazia essa pergunta em sua cabeça, mas às vezes ela não se continha e perguntava a Dakota. O jovem também estava muito chateado com toda a situação. No entanto, ele continua dizendo que tudo ficará bem com eles.